Olá, gente querida. Tô passando aqui para falar uma coisa que não deu para descer na garganta, ficou entalado, sabe? Tô um pouco resfriada, a garganta tá ruim, mas eu vi a live da Regina Tiburcio. Ai, meu pai do céu, eu como carioca que sou, não posso engolir isso quieta. Então, gente, eu sei que ela não vai ver isso, mas eu tenho que falar, senão vai estragar minha garganta com essa coisa horrorosa que ela falou de carioca, que só tem coisa ruim no Rio de Janeiro e que Deus vai eliminar o Rio de Janeiro, sei lá, falou tanta coisa ruim aqui do Rio de Janeiro. Então, gente, eu queria muito perguntar a essa senhora que se diz profeta de Deus, primeiro que de ano em ano as coisas pioram porque o ser humano está estragando a natureza, dentro e fora do Brasil, então não tem como melhorar mesmo não. Por mais que façam reuniões dentro e fora do Brasil para melhorar o clima, que tem que parar com isso, o desmatamento continua, tudo continua. Então vão ter desastres, sim, a gente sabe disso, mas eu queria saber da querida senhora lá, a dita cuja profeta, será que é só no Rio de Janeiro que tem maldade com as crianças? É só no Rio de Janeiro que tem carnaval? É só no Rio de Janeiro que tem comunidades com gente usando coisas ilícitas? É só no Rio de Janeiro, gente? A senhora Regina Tiburcio, ela precisa se orientar mais, então aqui eu vou fazer a minha parte. Gente, eu já falei em outros vídeos, no momento eu não estou membro de lugar nenhum por causa de vários motivos, mas eu tenho amigos evangélicos de verdade que me convidam, sabem da situação de costura, do ramo de festa, que é mais fim de semana mesmo, e uma engorda, uma emagrece. Então, mas meus amigos cristãos, eles me convidam, sabe, para fazer obra. Eu tinha um casal que agora se mudou para o sul, né, do Brasil. Então, quando estavam aqui no Rio, eles me convidaram para ir levar alimento e evangelho, tendo em vista que evangelho é boas novas de salvação. Então, eles me convidaram, ele oficial da Marinha e ela assistente social federal. E lá fomos nós, sabe? Fomos nós lá para a praça pública falar do amor de Deus que salva, cura e liberta e dá o alimento e pergunta quem gostaria de sair dali, quem precisa de documento para voltar à cidade natal. Um trabalho lindo, fiquei impressionada, gente. Gente muito querida, gente muito competente, que fala do amor de Deus, que vive o amor de Deus, sabe, gente? Então, uma outra amiga, que é cabeleireira, estava de folga segunda-feira, me chamou: você está ocupada? Não, não estou. Então vamos fazer visita lá no Hospital X. Fomos lá, fomos orando com as pessoas que estavam abandonadas no leito de dor lá sem visita. A gente foi lá, sabe? E também atendi convite de gente que se diz sã doutrina, que na verdade é vã doutrina, uma coisa que adoece. E quando a Bíblia diz que as más companhias, ou em outras versões, as más conversações corrompem os bons costumes, também se trata disso aí. Há pouco tempo me convidaram para subir um monte aqui no Rio de Janeiro, no Monte Irajá, o tal Monte de Jacó, e lá fui eu e um monte de gente soberba e crianças ali de joelho na terra, ali orando, orando e com a mãozinha assim. E eu, Jesus, que absurdo é esse, meu Pai?
E para mim, que fui criada desde pequenininha, ali numa escola dominical, aprendendo que Jesus salva, cura e liberta o pecador, e fazendo a obra de evangelismo, de doar brinquedos e roupas que não serviam mais, sabe, gente? Então, eu fico com muita pena desse meio extremamente doente de vã doutrina, e que esses doentes chamam de sã doutrina, que de sadio não tem nada nisso, nesse meio. Olha essa criatura chamada profeta, dizendo que Rio de Janeiro tem tudo que não presta. Sabe, se por acaso chegar no ouvido dela, dessa senhora, Regina Tibúrcio, eu perguntaria para ela, eu olharia bem nos olhos dela e perguntaria: a senhora está no Rio de Janeiro para ver? Vai lá no carnaval e vê quantos crentes jejuaram, oraram, e para ir lá, gente que só tem aquele último minuto ali de vida e vai ouvir o amor de Deus que salva, que liberta e transforma. E a pessoa chora e se arrepende, mas daqui a pouco desce a sepultura, sabe? E eu vejo pessoas jogando pedra. Ah, não existe evangelismo em carnaval, vamos para retiro. Uma vez eu aceitei um convite de ir num retiro de carnaval e eu estava com crise de asma, sentada no cantinho lá, quietinha, quase sem respirar, porque fazia barulho assim, né? Quem tem asma sabe que é assim. Aí tinha duas anjinhas conversando do outro lado da piscina, olhavam para mim, mas eu nunca liguei para isso não. De gente cochichar e olhar para mim, nunca me afetou essas coisas. E as duas vieram na minha direção, uma pegou de um lado, outra pegou do outro e me jogou na parte mais funda da piscina. Eu quase morri afogada naquele retiro. Então, eu entendi que eu estou muito mais com Deus saindo com folheto sem carimbo de igreja, falando do amor de Deus, que Jesus salva, cura e liberta, que só Jesus pode fazer isso. Isso é evangelho de salvação, sabe, gente? Então, para terminar aqui, que minha voz está acabando mesmo, eu quero ler aqui em Tiago, né, porque eu gosto muito, eu tenho a Bíblia como a palavra de Deus. Para mim é um livro sagrado, sabe? O tempo todo, do Gênesis ao Apocalipse, é a palavra de Deus, é a verdadeira profecia aqui. Então eu quero deixar um texto aqui para essa gente toda aí que se diz sã doutrina, que de sã não tem nada. Então eu quero deixar aqui para essa especificamente a Regina Tibúrcio, que fez essa live horrível, perdeu uma boa chance de ficar calada, vem aqui para o Rio de Janeiro, conhece Assembleias de Deus, igrejas batistas, igrejas presbiterianas, adventistas, fazem um trabalho incrível, que tem médicos, que tem psicólogos, que dão assistência nas dependências da igreja, sabe? Eu mesma fui muito bem atendida por uma psicóloga, esposa de um pastor assembleiano, ela é uma doutora também assembleiana, né? Ela me atendeu muito bem quando eu estava péssima, com a morte do meu filho, com o divórcio difícil, com situações dificílimas. Eu fui atendida de graça, sabe? Um médico clínico também olhou meus exames de sangue e falou do perigo que eu estava com o ferro da medula de 11 a 100. Meu exame tinha dado 5, só por isso que era tanta fraqueza que eu estava sentindo. Tudo isso de graça, dentro da igreja. Dentro da igreja. Várias Assembleias de Deus no Rio de Janeiro têm trabalhos lindíssimos. É duro esse trabalho de evangelismo de noite,
Sexta-feira à noite, quando a maioria de vocês da vã doutrina estão nos montes, sabe, se achando peito estufado, mais crente do que todo mundo, a gente está nas praças, catando as pessoas em situação de rua, levando comida, o pão material e o pão espiritual junto, que só Jesus salva e liberta e leva para o céu. Enquanto que vocês estão só fazendo besteira, cobrando para pregar, igual a outra lá, que a igreja pequenininha só podia dar 2.000, ela queria ir por 3.000. É só isso que vocês sabem fazer. Então, para encerrar aqui a minha fala, estou revoltada assim. Eu podia estar calada, poupando aqui minha garganta, mas não aguentei ouvir isso não, gente. Eu não vou no canal dessa gente não, mas a live do Eric eu assisti toda e graças a Deus ele defendeu ali os cariocas. Não sei se ele conhece carioca pessoalmente, se ele já veio aqui, enfim, mas defendeu os cariocas e foi um desprazer ver a live dessa mulher se dizendo profeta de sã doutrina. É vã doutrina. Enquanto a gente está na rua fazendo uma obra de verdade, elas estão no ministério, se me cantas, tu me levas. Não eu. Eu não me deixo seduzir por essas coisas, graças a Deus. Agora, eu quero terminar aqui com Tiago, capítulo 2, versículo 14 ao 19. O autor diz aqui: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tá bom, Regina Tibúrcio? Vamos botar na balança quem é de Deus mesmo? Se o Rio de Janeiro está mesmo tão ruim assim que Deus vai afundar todo mundo? Quando, na verdade, Deus mandou Jonas ir lá pregar para Nínive. Perdão. E Nínive era muito pior do que Rio de Janeiro. Mas Deus teve tanta misericórdia de Nínive que mandou o profeta ir lá pregar o amor de Deus por eles. E se converteram, tá bom? Então, senhora Regina Tibúrcio, presta atenção na Bíblia, que é a palavra de Deus, que é a profecia de Deus para nós. Toma vergonha na cara, sabe? Não é só a senhora não, isso é extensivo a todos vocês que se dizem sã doutrina, que na verdade é vã doutrina. A Bíblia fala isso, é Deus que está falando, que isso que vocês ensinam é vã doutrina. E vocês é que não vão para o céu, se partirem para a eternidade desse jeito, só pensando em dinheiro e as vidas que se danem, pregando uma palavra que não é de salvação, não é evangelho. Evangelho é boas novas de salvação. Então, terminando aqui o versículo 19. Tu crês que há só um Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Então eu vou esticar até o 20. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? É isso. Muito obrigada pela atenção. Se alguém gosta desses conteúdos, se inscreve, dá seu like. Muito obrigada pela companhia. Não leve em consideração aqui minha voz, mas eu fiquei muito chateada. Muito chateada. Tá ressoando aqui no meu ouvido ainda, sabe, gente? Rio de Janeiro tem tudo que não presta.
Imagina. É o único estado do Brasil que tem carnaval, né? Graça e paz para todos. Obrigada.